Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 1 Samuel. Vamos lá, vamos começar? Eu vou ler 1 Samuel 21. Glória a Deus. 1 Samuel 21. Davi vai para junto de Aimeleque. Então Davi foi até Nobe, no sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou e tal qual tarefa estou incumbido, enquanto os meus soldados combinei que me encontrasse em tal e tal lugar. Agora, o que você tem em mão? Dê-me 5 pães, ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo: não tenho pão comum à mão, há, porém, o pão sagrado. Se ao menos os seus soldados se abstiverem das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre, quando saiu a campanha, foram-nos vedadas as mulheres e os corpos dos soldados. Não estão imundos. Se isso acontecer em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da propiciação, que tinham sido tirados do Senhor, quando foram trocados no devido dia por pão quente. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, chefe do pastoreio de Saul. Davi disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem a minha lança, nem a minha arma, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano, atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra que a não ser essa. Davi disse: não há outra semelhante, teme essa espada. Davi foge de Saul para Gade. Naquele dia, Davi levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gade. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que cantavam nas danças, dizendo: Saul matou de seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso mudou o seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia isso nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aquis disse aos seus servos: vocês estão vendo este homem? Ele está louco. Por que trouxeram para cá? Será que eu estou com falta de doidos? Para que vocês me trouxessem este para fazer doidices? Diante de mim, devo deixar que este entre em minha casa? Eita, gente, Davi começa a fugir de Saul. A questão é que Saul era o rei, né? E aí ele vai até o sacerdote Aimeleque e lá ele consegue o pão. Só que ele não come qualquer pão. Ele come o pão da propiciação, o pão do sacrifício, o pão da presença. Gente, esse Davi era terrível. Eu sei que em outras circunstâncias a pessoa podia até morrer se ela comesse o pão. Quantas vezes a gente viu alguém morreu porque comeu o pão? Os filhos de Eli, eles morreram porque comeram da gordura do sacrifício. Aí você me pergunta, por que Davi não morreu aqui, que ele pediu e comeu o pão da propiciação? Porque Deus estava com ele. Deus estava ao lado dele.
Deus sabia que ele precisava daquela comida para comer. Existe uma diferença quando ele pega o pão, quando os filhos de Eli pegam a gordura, a carne entregue para poder se esbaldar, para poder satisfazer a concupiscência da carne. E existe uma outra diferença quando Davi pega o pão da propiciação para matar a sua fome, para fugir de Saul e para cumprir o propósito pelo qual Deus chamou ele. É engraçado que nessa hora que, imagina Davi, o que estava passando no coração dele. Ele estava ali apacentando ovelhas, aí de repente ele foi ajudar o rei, ele só foi ajudar. Sabe quando você só vai ajudar e esse negócio desanda? Davi só foi ajudar. Ele foi ajudar o rei, e aí ele acabou casando com a filha do rei, ele acabou se tornando genro do rei, o rei acabou gerando inveja no coração dele, porque tudo que ele fazia era excelente, mas tudo que ele fazia era excelente porque ele tinha unção. Sabe quando a pessoa tem unção, ela tem? Tudo que ela faz é extraordinário. Sabe por quê? Porque a unção vem de um Deus extraordinário. Ai, Paulo, eu faço tudo tá errado, tudo tá ruim, tudo não dá certo, eu adoro ruim, tudo que eu faço. A comida é ruim. Eu amo cozinhar, sabia? Para mim, cozinhar é um ato de amor. Eu cozinho e ali eu misturo os ingredientes e ali sai uma comida quentinha e bem gostosa. Eu vejo tanta gente reclamar da cozinha, eu fico pensando, meu Deus, como que essas pessoas reclamam da cozinha? E eu nunca consegui entender isso. Quando eu era adolescente, eu não entendia. As pessoas falavam, porque você é adolescente. Deixa você crescer, deixa você ter isso como obrigação. Eu cozinho praticamente todos os dias, gente. E eu amo cozinhar. Eu acho cozinhar, assim, um ato de amor, um ato de entrega, um ato de devoção ali, um ato de carinho mesmo por você, pelo seu estômago, pelos seus. É quando você mistura tudo, as coisas se tomam forma, elas ficam saborosas, elas ficam fresquinhas, elas ficam deliciosas. Eu costumo falar uma coisa aqui em casa, todo mundo já sabe. Eu cozinho algo e aquele negócio fica gostoso e eu falo, vocês aproveitam, que nunca mais eu dou conta de fazer um negócio desse. Aí eu falo isso porque eu não tenho receita, eu faço tudo de olho. E aí as pessoas ficam, Poliana, você fala isso todo dia? Eu falo, todos os dias que tá bom. Todos os dias que sai extraordinário. Eu falo mesmo, porque não tem receita, como é que eu vou fazer outra igual? Não tem nem como fazer outra igual. Então a gente olha ali e a gente vê aquilo como um ato de carinho. Muita gente não tem isso como um ato de carinho, como um ato de entrega aos seus, a você e aos seus. E as pessoas ignoram essa parte. Elas simplesmente acham que outras coisas são importantes, mas o que é mais importante é aquilo que está na presença, é cumprir a sua missão. Então a gente vê aqui Davi, ele tentando matar a fome dele, de alguma forma. E a única coisa que tinha, mas não era o pão fresquinho, eles iam trocar o pão da propiciação. Ele falou, esse aí, me dá esse aí. E ele levou. Depois ele se aproxima de outro lugar, ele vai para Gate. Aí tinha ali o rei de Gate, né? E a pessoa falou, por que Davi tá aqui? Davi era um homem de guerra, Davi era um homem conhecido. Davi tinha matado tanta gente, Davi era o chefe da tropa de Saul. Todo mundo conhecia Davi. E a notícia começou a se espalhar. Por que Davi está aqui? Cadê Davi? Por que Davi está aqui? E Davi, ele pega e começa a se fingir de louco. Às vezes a gente tem que se fingir de doido mesmo para poder fugir, para poder escapar. E aí a gente termina o texto assim, com ele se fingindo de doido. Ele não sabia o que estava acontecendo. Quando você não sabe o que está acontecendo, a única coisa que você precisa fazer é sobreviver. Eu vejo nesse texto alguém tentando sobreviver. Será que você hoje está tentando sobreviver? Será que a única coisa que você tem feito até agora é tentar sobreviver? Muitas vezes até a gente entender os contextos, entender o que está acontecendo, a gente precisa aprender a sobreviver.
Deus colocou Davi no caminho de Saul para Davi suceder Saul. Davi sabia, mas para ele não fazia sentido algum. Como um dia o sacerdote vai na casa dele, unge ele rei, aí ele vai levar queijo pro irmão, aí ele encontra ali todo mundo, ele mata Golias, dali ele se torna chefe da tropa de Saul, dali ele toca a harpa para Saul para tirar demônios de Saul, dali ele continua como chefe da tropa, comandante, dali daqui a pouquinho ele consegue casar com a filha de Saul, com Mical, dali ele mora no palácio, aí aquele homem que ele tanto ajudou começa a perseguir pesado, tentar matar ele, e ele foge, e ele tá com fome. Vocês entendem? Será que sua vida tá um pouquinho confusa agora? Será que as coisas não estão fazendo sentido? Deixa eu te falar, aguenta mais um pouquinho, espera só mais um pouco, porque daqui a pouquinho você vai entender por que tudo isso está acontecendo. Por que tudo isso aí está acontecendo? Por quê? Talvez agora não seja a hora de respostas. Talvez agora seja a hora de sobreviver. Talvez você vai ter que fazer igual Davi. Igual Davi. Sobreviver. Para Davi sobreviver, ele teve que comer pão da propiciação. E ele não morreu. Ele não morreu. Deus não matou ele, porque Deus sabia. Talvez você vai ter que se fingir de doido, dependendo. Olha, nem tô vendo. Talvez a gente vai ter que se fingir de doido um pouquinho para sobreviver. Em meio ao caos. Em meio à confusão. Em meio a essas situações bagunçadas que a gente tem vivido. Talvez vai ser isso que a gente vai ter que fazer. Para sobreviver. Talvez seja a hora de se alimentar da palavra e seguir em frente. Era isso que Davi estava fazendo. Muitas vezes a gente quer imputar ao demônio algumas mazelas da nossa vida, mas talvez seja esse o impulso que Deus está te dando para que a tua história seja transformada. Talvez esse seja o empurra que Deus te entregou. Talvez esse seja o lugar do destino que você tem que estar para que você tenha um novo recomeço. Eu só vou te pedir uma coisa, não fica com raiva de Deus. Deus, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe de tudo, Ele está vendo. Só seja um pouquinho paciente. Daqui a pouco, tudo isso, toda essa emaranhada de confusões e circunstâncias vão ser desemaranhado e o Senhor vai te colocar no lugar do descanso. Falta só mais um pouquinho e você entra no lugar do descanso. Mais um pouquinho aqui na história e Saul morre. Saul tá para morrer. Saul tá para morrer na história, mas Saul tá para morrer na sua vida. E quando Saul morrer, você vai estar no lugar onde Deus te chamou a estar. Você vai ser convocado por Deus para que a tua sorte seja transformada. Você já foi ungido, você já sabe o que vai acontecer. Apenas sobreviva. Apenas seja forte e corajoso. Fique no lugar da adoração, porque é no lugar da adoração que Deus vai mudar a tua história. Feche seus olhos e vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nos alcança aqui onde estamos, Senhor. Nós clamamos pelo Teu favor imerecido. Nós clamamos por um resgate, uma mudança de sorte. Nós clamamos, Senhor, pela porta que abre e ninguém fecha. Pela porta de Davi. Senhor, muda nossa sorte, muda nossa história, muda nossas circunstâncias. Nós estamos aqui nessa manhã reunidos em nome de Jesus, clamando ao Pai que transforme a nossa sorte, que nos leve de um lugar para o outro e nos dê descanso em meio ao caos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor vai te dar um descanso merecido. O Senhor vai te dar respostas. O Senhor vai te colocar no lugar onde você deve estar para cumprir o futuro
teu futuro. O Senhor vai transformar a tua sorte, o Senhor vai transformar a tua história. Ele estará com você onde você precisar. Ele está vendo tudo. Apenas sobreviva. É isso que a palavra nos diz hoje. Permaneça, sobreviva, esteja conectado, esteja perto, esteja junto do Senhor. Não desista, porque daqui a pouquinho você vai entender tudo. E quando você entender tudo, você vai se orgulhar de não ter se afastado da presença do teu Pai. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui pra gente continuar esse devocional que é tão lindo, que eu amo estar aqui com vocês. E esse devocional ele tem feito a gente crescer muito, né? E eu fico impactada como o Senhor tem derramado a graça e a misericórdia dele na nossa vida. E eu acho legal que a gente já começa se conectando com a presença do Pai. E é lindo demais. Obrigada a vocês que estão aqui sempre. Vamos continuar. Depois de amanhã, continuar. E depois de amanhã, continuar. Olhando até quando? Até que Ele venha. Aí a gente continua. Por que eu faço todos os dias? As pessoas me perguntam isso. Todo tempo elas me perguntam. E eu falo, mas a gente não tem que adorar todos os dias? A gente não tem que orar todos os dias? A gente não tem que se sacrificar todos os dias? Então hoje é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar nele. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. 5h45 eu tô aqui pra gente continuar o nosso devocional. Beijo, meu povo, Deus abençoe.